Oi, mamães, gravidinhas e qualquer outras mulheres que tiverem vendo esse vídeo. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho dessa historinha doida sobre como foi minha gravidez aos 18 anos, como eu descobri. Eu via era assim, mas você não sabia das consequências? Saber, eu acho que todo mundo sabe. A gente só não quer acreditar ou acha que nunca vai acontecer com a gente. Pelo menos eu pensei que nunca ia acontecer comigo. Nunca vai acontecer. E aconteceu. E cuidado, gente, que pode acontecer com vocês. Sempre acontece. Vem o bichinho lá bater na tua porta e falar, ó, você tá devendo. E veio na minha. E não é fácil, igual todo mundo pensa que é fácil, foi muito complicado pra mim. Assim, o mundo da gente vira de ponta cabeça. A gente aprende realmente que a gente faz planos para não dar certo. Porque eu tinha muitos planos na minha cabeça e completamente não deu nenhum certo, não foi nem metade do que eu pensei que fosse, aconteceu. E planos são pra não dar certo, né? É raro os que dão. Então, foi um baque. Não foi fácil, assim, de começo, principalmente pra a relação minha com os meus pais. Como eu descobri? Eu vou começar a contar isso pra vocês. Eu descobri porque a minha menstruação ela sempre foi desregulada, então por isso eu não podia ter uma base, tirar uma base. Ela sempre foi desregulada. Tinha vez que ela atrasava um mês e normal, vinha depois normal. E só que eu comecei a perceber que além dela estar atrasada, o meu peito começou a inchar. E eu tinha um peito pequeno e do nada meu peito tava desse tamanho e doía bastante. Aí eu comecei a ver essa diferença, aí eu mostrei pro Aleph e falei, ó, tem algo de errado com o meu corpo e a minha menstruação tá atrasada. E aí ele falou, não deve ser nada. Tipo, não querendo acreditar e nem aí com isso pra não pensar. Ele falou, e para de pensar nisso que quanto mais você pensa, mais você atrai. Tá bom. E eu não conseguia dormir direito à noite. Eu acho que eu vim uma semana sem dormir à noite, porque eu tava, sabe, com um sentimento ruim dentro da gente, parecendo que a gente tava mentindo, mas nem nós mesmos sabia. E eu tava com isso dentro de mim, só que eu não sabia o que era. E eu coloquei muito isso de gravidez na cabeça, que aí eu comecei a ter enjoo, mas eu acho que psicológico, sabe? A minha cabeça ficava com isso. Aí eu falei pro Arif, não, eu tenho que fazer o teste pra tirar essa dúvida da minha cabeça. Só que aí eu não sabia quem que eu iria recorrer, eu não fazia ideia de quem que eu iria atrás. Aí eu lembrei da Leandra, um beijo pra Leca, que foi ela a primeira a descobrir essa loucura, esse pitiquinho de gente que tava na minha barriga. Eu mandei mensagem pra Leandra. Eu não lembro o dia exato que eu tinha mandado mensagem, eu sei que foi no final de janeiro. No final de janeiro não, no comecinho de fevereiro, porque eu descobri no comecinho de fevereiro. E aí ela falou, não, vamos marcar um café da tarde em casa, eu tenho teste, você faz. Gente, eu nem sabia ver teste de gravidez. Aí tá bom, a gente foi, ela foi me buscar, eu lembro que eu acho que era 1h40 mais ou menos. Ela ainda me fez um bolo de cenoura. E aí ela falou assim, ó, você vai no banheiro e eu falei, mas eu não sei ver o teste de gravidez. Aí ela falou, então faz xixi num copinho plástico, ela me deu um copinho plástico, né? Você mergulha o teste aqui dentro e vem aqui que eu vejo. Eu nem fazia ideia que 2 risquinhos era gravidez. Não fazia. Eu já entrei no banheiro chorando, porque eu já tinha quase certeza. Eu sentia isso dentro de mim. Aí eu fiz o xixi no copinho e aí eu mergulhei o negocinho, eu lembro que deu 2 riscos, super vermelho, subiu aquilo assim, rapidão, sabe? E eu falei, meu Deus, né, o que será que é? Eu saí chorando já e falei, Leandra, ó, eu fiz, o que deu? Ainda ela virou pra mim e falou assim, Jéssica, você está super grávida. Nessa hora, eu vou ser sincera pra vocês, eu acho que o meu mundo caiu. De verdade.
Eu fico até emocionada em lembrar dessa loucura, porque foi muito desesperador. Eu fiquei louca, porque quem me conhece sabe o quanto que eu era meia cagona sobre relações aos meus pais. Eu sempre fui a quietinha, entendeu? Nunca me envolvi em coisas muito loucas. E aí do nada eu me vi grávida. Eu tinha 18 anos e foi doido. Nessa hora eu comecei a chorar muito, muito, muito. O Aleph me ligou bem na hora, que era o horário de almoço dele, ele tava em hora de almoço. Esse dia ele tinha saído mais tarde e era 2 horas a hora que ele me ligou. E aí ele falou, e aí? Porque ele sabia que eu tinha ido feito o teste. Aí eu falei, chorando, aí eu falei, eu tô grávida. Aí ele só falou, tô indo aí, desligou o telefone, e a hora que eu vi ele tava lá, já na casa da Lê. Aí a Leandra falou assim, vocês conversam, vocês dois, e vê o que vocês vão fazer. Gente, é muito complicado. A gente tem que pensar que não é só assim, você e o cara. Ter uma criança dentro de você. Eu descobri, eu não tava ainda com 2 meses, eu tava indo pro 2º mês. Então era um titiquinho assim, gente. Mas já tinha vida, ele já tinha um coração e dependia de mim, essa criança. Só que na hora a gente pensa mil e uma coisa. A gente nem sabe o que pensar de verdade, o que vai acontecer. Aí o Aleph falou, não, a gente vai assumir junto isso, porque a gente fez junto, né? Então é responsabilidade nossa. Mas na hora foi... Eu só ficava pensando assim, como que eu vou contar pros meus pais? Como eles vão reagir? Eu ficava assim, ai, meu pai vai me colocar pra fora de casa. E eu tava com um pé na faculdade, entendeu? Era eu pisar, o outro já tava dentro. E eu tinha acabado de sair do cursinho pré-vestibular, eu tinha passado o ano estudando. E do nada me pegar feito isso, acontecendo isso, sabe? O mundo desabou. Eu vi o mundo caindo ali. Eu falei, não, a minha vida tá acabada. Minha vida tá acabada. Não, gente, a vida não está acabada. O filho não faz isso com a gente. Ele não acaba a nossa vida assim, depois que a gente tem. Pelo contrário, a gente descobre um amor que a gente nem imaginava que poderia existir. É muito louca essa sensação, é muito mágica para uma mulher. Eu nunca imaginei que eu seria mãe, mas quando eu me vi sendo mãe, foi incrível, de verdade. A Sofia, ela mudou a minha vida, ela me fez amadurecer, ela fez eu me tornar uma pessoa que eu nunca imaginei que eu iria me tornar. E eu lembro que a primeira pessoa da minha família que eu contei isso foi a minha tia Fernanda e o meu tio Carlos. Eu tava sumida, porque os meus pais ficaram loucos. O meu pai, ele viu que eu tava triste, porque a minha mãe, ela descobriu assim, no chupetão, né? Ela veio perguntar pra mim sobre a menstruação e ela descobriu na cagada. Na hora que ela tava me perguntando o que eu quase ia contar, eu mandei mensagem pra ele e falei, você sobe aqui. Ele saiu do banco, subiu correndo em casa, na época que eu morava com meus pais. E ele subiu lá, aí ele que contou, que acabou contando, eu comecei a chorar. A minha mãe ficou roxa quando a gente contou, mas passou. Hoje em dia ela é um grude com a Sofia, mas é difícil. Eu me coloco no lugar deles hoje em dia, que eu tenho a minha, porque eu penso assim, a gente confia, a gente dá total, assim, libera totalmente, e aí do nada vem isso pros pais. É um choque, não é fácil pra eles descobrir isso do nada. Não é o que eles queriam pra você, não é o que queriam pra mim, mas aconteceu. Aconteceu, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, né? E é isso. Aí o meu pai, ele ligou pra minha mãe já desconfiado, que ele tinha visto que eu tava diferente. Eu acho que o pai não é tonto, eles percebem. Aí ele ligou pra minha mãe e falou o que tava acontecendo. Aí a minha mãe falou nada, à noite a gente conversa. Aí na hora ele já falou, a Jéssica tá grávida, né? Aí, enfim, eles descobriram assim.
Com certeza todo mundo imagina o quanto eles ficaram chateados comigo, bravo, mas eu vou deixar claro uma coisa aqui. O meu pai, ele nunca obrigou eu a casar. Ele nunca chegou em mim e falou assim, ó, você vai casar, porque você tem que assumir essa criança casada com a pessoa. Não, ele nunca falou isso pra mim. Pelo contrário, ele falou, ó, o que vocês vão fazer? Foi uma decisão minha do Aleph, falar, ó, a gente vai casar, a gente vai se juntar, porque a criança, foi uma decisão nossa, a criança merece crescer comigo, com a mãe e o pai dela junto. E não foi obrigado, eu não estou com ele por causa da Sofia. A gente se gosta, a gente se gostava, graças a Deus, né? Que eu acho que ninguém tem que ficar obrigada com ninguém. Eu acho que não é a criança que segura um homem, gente, não é. Não é. E eu lembro que a primeira pessoa da família que eu contei foi a minha tia Fernanda e o meu tio Carlos. Eu mandei mensagem pra ela que ela perguntou, acho que por que eu estava sumida. Aí eu falei assim, aconteceu umas coisas, eu não lembro muito bem o que eu falei pra ela. Só sei que eu falei, olha, eu tô grávida. E eu acho que eu mandei pro meu tio primeiro. Aí ela veio me conversar comigo. Eu falei, aconteceu. Eu contei pra eles primeiro, porque eu sabia que eles não iam me julgar. Não ia. A gente tem que pensar muito bem pra que a gente vai contar isso no começo, porque é algo muito delicado. A gente tá com a cabeça cheia, a gente não quer crítica, a gente não quer especulação. Eu não queria ninguém me enchendo o saco, eu tava puta da vida, eu não queria ninguém me perturbando com esse assunto. Eu queria primeiramente me descobrir. Aí, eles foram, eu acho que demorou cerca de minutos e eles apareceram na minha casa, me abraçar, me dar parabéns. É isso que eu acho que a gente precisa, entendeu? De um ombro amigo, de um abraço. E eu sou muito grata a eles, a isso, porque eles me ajudaram muito, eles me confortaram. Fora os meus pais, que nunca me deixaram na mão. E eu contei pra eles, né? Ainda minha tia falou assim, olha, eu acho que eu nem preciso puxar sua orelha, porque seu pai já deve ter feito isso pra mim, né? Aí eu falei, realmente. E depois, aos pouquinhos, que eu fui contando pra família, uns reagem bem, outros ficam chocados. Mas pros amigos, eu acho que eu já tinha contado primeiramente pra Juliana. A Juliana, ela foi uma das primeiras a saber do assunto. E depois foi pra Grazi, a Graziele Borges. E as duas estão presentes até hoje na minha vida. Elas conversam comigo sempre, conhecem a Sofia. Principalmente a Grazi, que vive mandando mimos pra mim e pra Sofia. Ela é bem presente. Mas muitas sumiram. Eu vi muitas amigas que conversavam comigo sumir, desaparecer. Outras vinham especular, né, sobre o assunto comigo. Eu lembro que muitas me perguntavam, Jéssica, você tá grávida? Aí eu não respondia, às vezes até falava que não, ou que não me interessava, porque tinha vezes eu tava muito irritada com isso, porque de vir 3 pessoas ao dia perguntar que tipo, nunca tinham conversado comigo. E eu ficava, gente, isso é uma coisa muito delicada. Hoje que eu vejo alguma menina 1 ano mais velha que eu, ou do mesma idade passando por isso, eu mando parabéns. Eu falo, parabéns, você tem que ver o que isso vai mudar a tua vida, que é o amor da sua vida. Porque, gente, é muito chato você chegar e perguntar pra pessoa, você está grávida? E ela ter 18 anos. Às vezes ela já tava esperando, ela já queria isso, mas às vezes ela nem passava pela cabeça dela, como foi comigo. E pra mim aceitar isso foi muito difícil. Eu não aceitei de cara, eu não me via mãe. Pode ser algo forte, alguém pode me julgar, me criticar por isso, mas eu não me via mãe. Eu tava com ela na barriga, mas eu não me sentia mãe, porque eu acho que eu não tava esperando isso ainda. A minha ficha não tinha caído. Eu não tava preparada pra me ver como mãe, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que estar preparada. E eu não estava, eu ainda não tinha caído minha ficha. Eu falei, minha ficha só vai cair a hora que a Sofia nascer. E hoje ela tá com 7 meses.
E a minha ficha caiu um mês antes da Sofia nascer. Quando realmente eu fui marcar o parto, quando realmente eu fui arrumar a bolsa pra levar pra maternidade, quando realmente eu me vi pronta pra ir pro hospital. Aí sim, eu já tava me sentindo mãe. Aí eu já tinha caído a ficha de, olha, vai nascer e agora eu tenho que dar meu jeito e de aprender. Eu não sabia fritar um ovo, gente. A hora que quando eu mudei na minha casa com o Alif, eu não sabia, eu não imaginava. Eu perguntava pra minha mãe, ó, como que eu vou fazer uma omelete? Como que eu vou fazer o arroz? A gente se aprende tudo. Eu aprendi tudo, né? Da noite pro dia eu aprendi tudo. Hoje eu sei fazer de tudo, eu sei fazer até doce que eu nunca imaginei que eu iria aprender a fazer. A gente aprende. Nada melhor do que a gente passar, né? Pra gente aprender. E eu acho que as pessoas têm que ter mais senso, voltando ao assunto que eu falei, de não encher o saco com isso. Se você não conhece a pessoa, se você não tem intimidade com ela, não fica criticando ela. Você não sabe o que tá passando na vida dela. Antes eu era muito assim, ignorante, de às vezes falar mal de alguém que eu nem conhecia, eu nem sabia o que tava passando pela vida até a gente passar. Aí eu aprendi a parar de julgar as pessoas sem saber o que ela tá passando, porque eu não sei o que a pessoa tá passando. Às vezes pra ela tá sendo muito complicado isso, às vezes a aceitação dos pais dela não foi como a o meu foi, não foi como a de vocês foram. E não é assim com todo mundo. Cada pessoa muda a sua história, cada pessoa consegue algo de um jeito e assim vai, né? E a minha gestação foi tranquila, foi normal, foi de boa. Eu não tive enjoos, graças a Deus. Eu tive bastante azia um pouco, mas eu tomava qualquer coisa de limão e já me ajudava bastante. Mas foi muito abençoada, graças a Deus. Eu não tive problema, não tive trauma com nada disso. Foi tudo certinho. E a Sofia hoje tá aqui, já nasceu, muito saudável, graças a Deus. E só dá alegria pra gente. Realmente, a criança, ela muda muito as nossas vidas. E realmente elas trazem alegria pra nós. A Sofia, ela me tornou uma pessoa, acho que melhor. Pelo menos eu me vejo como eu era antigamente, me vendo hoje, eu falo que ela me mudou bastante. Enfim, gente, é isso. Vocês conheceram um pouquinho dessa história maluca e viram maluca aqui contando. Espero que vocês gostem do vídeo e fiquem ligados, porque eu vou contar mais sobre como foi o parto, como foi as outras coisas, tá bom? E beijo e obrigado por assistir.